e depois ele critica a pauta em que ele votou. Ele fez isso na semana passada. Ele deu voto a favor do projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo. Aí depois ele falou que aquilo era uma armadilha para ele e que tá errado e que não sei o que e tal. Outro dia ele esperou que houvesse o mínimo de assinaturas para uma CPI que investigasse Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Aí depois ele disse também que era uma armadilha para ele, né? Como se ele fosse o centro do mundo e que a CPI é ilegal. Você é ilegal porque que assinou? Aliás, quando então, ele assinou, já tinha o número mínimo necessário para a aprovação da CPI. Que são 27, ele foi o 29º, eu apontei isso ali, assim que saiu o nome dele na lista, na rede social, e o que eu apontei ali depois virou a premissa de uma pergunta que ele teve que responder numa emissora de TV, e foi quando ele deu esse piti, né? Não, isso é o Alessandro Vieira que está querendo me desgastar e não sei o que, cara. Ele não demonstra ter uma habilidade, uma serenidade de quem tem um discurso condizente com a sua prática. Então, assim, repito, moderação é você não ser radical, você analisar as questões conforme os elementos se apresentam, você refletir sobre essas questões sem essa paixão e esse ódio de determinadas bolhas. Não é você sabotar a investigação de ministro do Supremo, porque você está contando com o voto do ministro do Supremo para blindar em inquéritos sobre rachadinha. Então, assim, é uma figura que sempre transitou nesse centrão. E foi complacente com vários ministros do STF. Aliás, a indicação do Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula na Lava Jato, foi para o STF indicado pelo Lula, passou pela sabatina no Senado, e o Flávio Bolsonaro, eu estava vendo ao vivo, destaquei esse trecho, joguei na rede social, depois a imprensa veio atrás, assim como aconteceu com o caso do Alckmin lá no Irã, e mostrei que o Flávio exaltou o garantismo do Cristiano Zanin durante a sabatina dele. Isso é louvável na sua indicação, você é garantista, etc. Que o Flávio vinha de ser alvo de investigações sobre um histórico de funcionalismo fantasma em gabinete. E as investigações foram brecadas por essas alegações que sempre existem, que os petistas, o pessoal do Centrão, que agora o Centrão do STF utilizam, de que houve o acesso irregular e tal. Não é que não havia fantasma no gabinete. Então ele gosta do garantismo, né? Mas a postura para a rede social, a postura para a bolha, é a postura de combate à criminalidade, né? Que aí fica combate à corrupção ali meio que subentendido, mas não é de combate à corrupção. A família Bolsonaro ajudou a sabotar não só a Lava Toga, como a Lava Jato. E não é só no discurso, porque aí você pega, não, estão distorcendo o contexto que o Jair Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não havia corrupção no governo. Não, o Bolsonaro escolheu Augusto Aras, procurador-geral da República, que extinguiu oficialmente, tem um documento, o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Não é só discurso, foi o PGR indicado por ele que extinguiu a força-tarefa da Lava Jato. Então, assim, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Ronaldo Caiado, qual é o problema que eu avalio em todas essas possibilidades fora de lulismo versus bolsonarismo? É que não houve ao longo dos anos uma construção do discurso alternativo, de um discurso diferente. Então, quando você é candidato, mas você é aliado do outro, que já tem uma imagem mais consolidada, porque o pai foi presidente, porque teve 4 anos de máquina pública na mão, com todos os propagandistas, muitos dos quais querem voltar a ter as boquinhas que tiveram antes e tal, fica difícil haver uma identidade clara para o eleitorado. Você fica parecendo uma escada para o outro. Uhum. É claro que, como o Tramontina falou, se o Flávio... eu estou acrescentando aqui ao comentário do Tramontina, assim, a hipótese do Flávio se enrolar demais, dele ser desmoralizado num debate. As pessoas que o conhecem falam que ele brincam até falando assim, que se ele for apertado para valer, ele chora. Pois ele já desmaiou em debate. Ele já desmaiou em debate. Porque ele não tem vivência e experiência no confronto duro, no confronto para valer, no confronto onde a exposição é brutal. Exato. Hoje ele trafega muito tranquilamente, porque ele faz as declarações dele, concede entrevistas, e ele fala exatamente o que ele quer e tal. Mas
Mas vai ser muito treinado, né, para fazer isso. É o que eu estava falando, do media training e tal. Não vou subestimar a sua capacidade de repetir aquilo que vai ser exaustivamente ensaiado. Agora, o Valdemar, eu te interromper para lembrar uma frase do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que diz o seguinte: mas na eleição de 2022, o Bolsonaro era governo, por isso ele era a vidraça. Agora o Lula é a vidraça. Agora é o Lula, a vidraça. Exatamente, é o ponto onde eu ia chegar. E aí vai ter Flávio Bolsonaro sentando porrete, Caiado sentando exatamente. Você vai ter Romeu Zema, você vai ter Renan da Missão. Santos. Só aí já são 4. Né? Não, É pancadaria pesada. Exatamente. Então, assim, eu vejo o Gilberto Kassab colocando o Ronaldo Caiado para evitar desgaste do partido, para blindar o partido também de acusação de que virou esquerdista, porque esse discurso ao centro não conseguiu ainda se consolidar na sociedade. Então, ele preferiu um candidato à direita que leve ali algumas bandeiras sem desgastar o partido e consiga ajudar na formação de uma bancada muito forte do PSD no Congresso Nacional, lembrando que é isso que traz dinheiro, que é uma coisa que muita gente, mais uma vez, repito, perde de vista no debate político. Então, o fundo eleitoral, o fundão eleitoral, o fundo partidário, são esses dois fundos, né? Mas você tem uma proporcionalidade em relação ao tamanho da bancada. Então, na última eleição, por exemplo, o PL fez a maior bancada com 99 deputados federais. Aí ganhou a maior fatia do fundo eleitoral, do fundo partidário. Alguns bilhões. São bilhões de reais, exatamente, para a lojinha, que é o partido. Então, ele quer isso. Não, claro, o problema é o Bolsa Família, porra. Desculpa, continua, vai. Não, pois é, e todos eles, petistas e bolsonaristas, como eu apontei, em todas as ocasiões, porque foram vários aumentos, votaram pelo aumento do fundão eleitoral, pelo aumento do fundo partidário. Isso eles não contam pra você nas bolhas. São 2 bilhões de reais, sabe, né? Os propagandistas de cada lado, que ficam gritando, fazendo a propaganda ideológica, nós contra eles. Não contam pra vocês que eles votam juntos no Congresso, petistas e bolsonaristas, pelo aumento do fundão, que é gasto do seu dinheiro, pagador de imposto. Mas aí, então, assim, o PSD do Gilberto Kassab tem essa tentativa de formar uma grande bancada. O Caiado, ele tem mais chance presidencial se o Flávio se desgastar muito, se enrolar muito, porque a base eleitoral do Caiado é uma interseção com o bolsonarismo. Então, se ele sair criticando o Flávio Bolsonaro, ele pode perder apoio na sua base e entendo que ele tema isso, mas não legitima essa postura. Eu critico todos esses que não ousaram criticar o bolsonarismo ao longo de todos esses anos. E a gente não pode se esquecer de que se o Caiado não chegar ao segundo turno, aí vamos negociar o apoio. Claro, ou até o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se alguém que é um exímio negociante para esse tipo de coisa se chama Gilberto Kassab, que é um cara capaz de ter 3 ministérios do governo Lula e uma secretaria, deixou a secretaria do governo Tarcísio agora, né, na semana passada. Mas ficou com um pé aqui e um pé lá durante todo esse tempo. Pouca gente consegue isso aí, né? Rapaz, então se o Caiado não chega no segundo turno, não tem problema, nós vamos conversar e politicamente vamos definir o engajamento em favor de uma candidatura que vai disputar o segundo turno. Não estou falando em dinheiro, não estou falando em negócio desse tipo de coisa, estou falando em ideias, conceitos, tá? Porque é isso que eles dizem. Perfeito. Não, nós apoiamos porque estamos na mesma batida, pensamos da mesma maneira. Ah, sim. Tá bom. Mas assim, só para falar do outro lado, o Lula, como eu falei em todos os programas que eu participei aqui ao longo do verão, inclusive, ele tem um desgaste muito grande, não só pelo tempo enorme que ele já está aí fazendo as mesmas promessas, né? São até engraçados os vídeos de compilação que o pessoal faz na rede social, porque na eleição de 89, as outras, né, 2002, 2006, né, depois 2010 defendendo Dilma, 2014 defendendo Dilma, 2018 ele estava preso, veio o Haddad, 2022, ele faz as mesmas promessas com as mesmas bravatas e o Brasil nunca é a maravilha que existe no mundo fantástico da propaganda petista. Nunca se tornou. Embora muitos propagandistas busquem fazer parecer que é. Então tem um desgaste natural com o tempo, tem um agravamento nesse desgaste com a idade.
O Lula está dando um monte de material aí para a campanha mostrar que ele tem uma tendência Joe Biden nesse momento, porque a quantidade de atos falhos, né? Outro dia falou do Brasil como um exemplo do crime organizado. Foi algo nesse sentido, né, que era para falar do combate ao crime organizado, supostamente acabou entregando de bandeja essa cena cômica para a oposição ironizar. Olha, é verdade, aí o Brasil está dominado pelo crime organizado e o presidente dessa vez está sendo sincerão aqui. Olha, nisso até eu concordo com o Lula e tal. São vários, fora as vezes em que ele vai se referir a Janja e se refere a Marisa Letícia. Mas tem esses dois pontos de desgaste muito grandes, que são da falta do combate à criminalidade por parte dos governos do PT. Então, a criminalidade está aí no país inteiro, com territórios dominados pelas facções criminosas armadas, e você vê um comportamento muito leniente dos petistas de uma maneira geral. Corrupção, você tem roubo de aposentados nesse governo, escândalo master que também respinga, embora bata em todo mundo, no petismo, né, o Lulinha que voltou a ser foco de investigações, no caso do INSS, que era sempre falado que voltaria a acontecer esse tipo de escândalo que faz parte da história do PT, como mensalão, petrolão, sanguessugas, aloprados e etc. E você tem a questão do consumo das famílias, né, do custo de vida que está alto, do endividamento das famílias. E o endividamento das famílias está preocupando muito o Lula, porque aí é a população sentindo no bolso e mesmo uma parte da base eleitoral dele. Então, assim, são três elementos de desgaste e fora o desgaste do tempo e da idade. Então, assim, é um momento muito bom para uma oposição firme, incisiva, sem esqueleto no armário, que não é o caso de alguns candidatos, aproveitar. O problema é perder esse eleitorado que decide. Tem um fenômeno aí que eu tento entender, tento compreender por que ele não cola, né? O Caiado tem bons números na economia, mas será que o eleitor vai perceber isso como sendo uma característica de um governo que aparentemente nesse aspecto foi eficiente? Segundo, você pega os números do governo Lula, né? Houve aumento da média salarial, você teve um aumento real de salário mínimo, você tem uma saída de 26 milhões de pessoas do mapa da fome, você tem mais uma outra coisa importante, a inflação, que está baixa. Tá? Mas eu falei aqui já também há bastante tempo que o que ia decidir era o bolso do consumidor, né? Então, é difícil ao cidadão ele se apoiar nisso se a hora que ele vai ao supermercado está mais caro hoje do que estava ontem, né? E se o dinheiro continua curto, e se o endividamento é grande, e se a taxa de juros é enorme. Taxa de juros de todo tipo, desde o cartão, no rotativo, na cobrança de qualquer empréstimo que a pessoa faça. E aí cai tudo no colo do governo. E a percepção das pessoas, as pessoas não têm essa percepção de que isso melhorou, aquilo melhorou e tal. Então eu fico pensando até se o Ronaldo Caiado seria realmente beneficiado por alguns números na economia favoráveis a ele, né? Se ele conseguiria sair dessa bolha de Goiás e expandir um pouco isso para o restante do país, porque o que a gente está vendo no governo Lula é que não consegue fazer. Tem o Vale Gás também, que ele vai aumentar agora, por causa da guerra, né? Vai aumentar uma isenção para o gás. O Vale Gás não pegou. A isenção do imposto de renda... Eles foram lá, levaram o bujão, fizeram toda a cena da propaganda eleitoral. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais também não provocou nenhuma reação que a população tenha dito. Eles contam bastante com isso, né? Então... Mas é porque são medidas de maquiagem de uma maneira geral, e várias dessas bandeiras aí que você apontou são contestáveis do ponto de vista argumentativo, e certamente os opositores serão preparados aí para contestar
essas propagandas que o petismo faz na área econômica, mas você tem outros dados que mostram que as famílias estão preocupadas, que não estão sentindo esse efeito maravilhoso. Você falou aí inflação, mas a inflação é muitas vezes controlada pelo aumento da taxa de juros do Banco Central em razão da irresponsabilidade fiscal do governo. Aí você vê o mercado apontando a trajetória da dívida, um cenário de insustentabilidade do ponto de vista fiscal, econômico, que não gera